está muito preocupado com o culto de hoje. Mas eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. É o que vai acontecer com nossos filhos. Porque nós estamos passando um momento de crise. Deus está passando a espada na nação. Deus está passando espada no mundo. Deus está mexendo as coisas. Deus está separando o joio do trigo. Sabe a diferença do joio e do trigo, não é? O trigo tem semente e o joio não tem. Então precisamos analisar a nossa vida, principalmente os homens, amém? É sobre filhos. Eu queria falar sobre isso hoje. A gente tem que, quem não tem filho, mas vai ter ainda, amém? Então tem que estar se preocupando com isso, com nossos filhos. Nós vamos apresentar isso a Deus, amém? Chegou um tempo na minha vida que eu estava trabalhando de domingo a domingo, trabalhando muito, domingo, e meus filhos sentiam falta da minha presença em casa, e eu tive que dar uma parada. Deus falou comigo: pare, porque o mais importante é a família, amém? Eu tive que dar uma parada e voltar a cuidar da família. Irmão, o projeto de Deus é com a família. Salvação individual, mas o projeto é com a família, amém? O cordeiro é para a família, amém? Então, a gente tem que estar preocupado com nossos filhos, amém? Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. A palavra do Senhor: naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, como o interesse do coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes de Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei a teus dias 15 anos, e da mão do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando o relógio de Acais. Amém? Poder sentar, irmãos. Amados, há duas formas de a gente ouvir a palavra do Senhor, amém? Tem coisa que a gente escuta, a gente está fazendo, é uma bênção, não é? Mas tem coisa que a gente escuta e não está obedecendo. Irmão, eu sempre digo, o culto é bom, não é quando você sai alegre com o pregador. O culto é bom é quando você sai triste com você mesmo. Porque você está refletindo sobre a palavra. A gente tem que refletir sobre a palavra, se a gente está encaixado ou não na palavra do Senhor, amém? Então, meus amados, não precisamos entender a palavra do Senhor. Eu digo que o grande problema nosso é o entendimento espiritual da palavra. Porque às vezes a gente conhece a palavra, mas não vive. Não é? Eu digo aqui que os fariseus conheciam ou não conheciam a palavra? Eles esmiuçavam todo dia a palavra. E Jesus diz: vocês esmiuçam ela todo dia, e sabem que ela testifica de mim, e mesmo assim vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, se render à palavra. Então precisamos ter entendimento da palavra do Senhor, amém? Muito entendimento. Família é um projeto de Deus, amém, irmãos? Irmão, casamento é uma bênção, amém? Amém? Casamento é uma bênção. Agora,
Irmão, a gente vem de uma cultura, o homem de uma cultura e a mulher de outra, né? Aí se junta para fazer uma cultura só. É ou não é? Então, isso não é fácil, irmão. É difícil, é ou não é? Porque a mulher é diferente do homem, não é? A mulher, irmão, ela fala 5, 6 coisas ao mesmo tempo. É ou não é? E faz também. E faz também. O homem, irmão, é uma coisa por vez. É ou não é? Às vezes, quando a gente chega em casa, eu sou assim, às vezes. Minha mulher fala, né? Você conhece minha esposa, né? É uma bênção. Eu falo pouco, ela fala muito. Eu chego em casa, ela já vai falando um assunto em cima do outro. Eu digo, filha, calma. Não é? Fala um assunto. Porque o homem é assim, é uma caixa para cada coisa. Vamos falar de dinheiro, abre a caixa do dinheiro. Falou de dinheiro, fecha. Vamos falar agora da sogra. Não é? Falou, fecha. Vamos falar dos filhos. É assim, porque a mente da mulher, irmão, o homem tem que entender. É feita a bolsa dela, é tudo misturado. Não é? Então, a gente tem que entender isso. É difícil, irmão. Casamento, você tem que se alinhar com a palavra do Senhor. Amém? Eu digo que minha esposa é uma bênção. Foi ela que me levou a Cristo. Então, minha esposa é uma bênção. Então, o casamento é muito importante. Quando a gente tem filho, a responsabilidade aumenta. É ou não é? Quando está filho é uma beleza, é um namoro, né? Mas quando vem um filho, todo o foco é para o filho. Porque é algo que você vai apresentar a Deus. Então, é muito importante o nosso casamento. Eu sempre digo que a espinha dorsal da família é o casamento. Se o casamento vai mal, a coisa vai andar mal. Então, casamento é muito importante. Hoje, casamento é uma coisa banal, não é? Casa, se separa, não deu certo, se separa. Irmão, é até que a morte separe. Amém? É até que a morte separe. É um suportando o outro. É ou não é? Casamento não é fácil, não. É difícil, mas é bênção de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Então, você tem que analisar isso. O seu casamento, Deus tem algo nele. A união que Deus fez é porque Deus tem algo maior para fazer nesse casamento. Então, se preocupe com o seu casamento, amém? Porque é a espinha dorsal da família. Amém? Amados, em Romanos 15:4 diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito o quê? Para nos ensinar. Amém? Paulo está falando de Romanos. Tudo que aqui no Velho Testamento é para nos ensinar. Aí ele vai e repete em 1 Coríntios capítulo 10, diz: essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, que nos outros sobre que os fins do século chegaram. Está falando para a gente. Então Paulo está dizendo, vocês têm que se preocupar, aquilo que aconteceu no passado vai servir de exemplo. Então a gente tem que entender o que está acontecendo nesse texto aqui. O que aconteceu aqui com esse rei Ezequias? A gente tem que aprender com isso. Amém? Temos que aprender com a palavra do Senhor. Quanto tempo você leva com ela? Não levanta a mão não, por favor. Amém? Leve tempo com a palavra do Senhor. Tenha tempo com ela. Porque como eu estou servindo a um Deus que eu não conheço, não é? Tenha tempo com a palavra do Senhor. Então Deus dá uma ordem a ele: põe a tua casa em ordem. É isso que ele quer, pôr a casa. Deus disse: coloca a tua casa em ordem. E a gente está pensando que essa ordem aqui é ministerial. Não é ministerial, é a casa dele mesmo. É ele, a esposa e filho. Coloca a tua casa em ordem. Hoje a palavra para os homens é: coloque a sua casa em ordem. Amém? Porque o que eu mais vejo hoje, irmão, é filho dominando o pai. Às vezes eu não gosto nem de ir no shopping. O menino de 3 anos, ele vê um sapato, aqui está um de 50, aqui está o de 150, ele só aponta o de 150. Ele não conhece de número. Aí o pai não pode, ou a mãe não pode dar. Ela não é assim, não pode dar. Aí o menino cai no chão, começa a espernear, aí você passa depois vem um problema. Porque o menino de 3 anos está dominando a casa. Os filhos estão ditando aos pais o que ele tem que fazer. Irmão, eu vejo hoje no restaurante, eu vejo isso e fico nervoso. Eu chego no restaurante, o pai entra com os filhos, né? Aí diz: meu filho quer sentar onde? Eu já fico meio... Ah, meu pai, eu quero sentar naquela mesa. Aí, o senhor se senta aqui, manhã se senta aqui.
Não, viu? Não é assim não. Você chega, vamos sentar aqui. Você senta aqui, você senta aqui e sua mãe senta aqui. Quem tem que ditar é o pai. Porque os filhos estão determinando ao pai o que tem de fazer. Não pode. Amém? Filho não pode determinar nada para pai. Quem tem que dizer é pai. Porque às vezes hoje os pais primeiro estão sendo amigo para depois ser pai. Não, primeiro você é pai para depois ser amigo. Põe em ordem a sua casa. Eu tenho meu filho ali, Tiago, meu irmão, ele tem 3 vezes a força, mais do que eu. Mas eu criei meu filho no temor do Senhor. Crie seu filho no temor do Senhor. Porque às vezes a gente está falando para os meus filhos sobre o poder de Deus, mas o que transforma a gente não é o poder de Deus, o que transforma a gente é a presença de Deus. Porque se poder transformar, se o povo que saiu do Egito estava tudo transformado, foi poder ou não foi no deserto? E mudou a vida deles? Não, porque o que nos transforma é a presença do Senhor. Leve seu filho à presença do Senhor. Coloque no coração do seu filho o temor de Deus. É o temor que nos santifica, não é o amor, é o temor do Senhor. Então isso é muito importante, amém, irmão? Então o profeta Isaías chega e dá essa ordem, coloca a tua casa em ordem, certo? Aí ele vai orar, porque ele não quer morrer, não é? Tem crente que tem medo de morrer, né? Aí ele vai orar. Ele disse, vai orar. Quando ele ora, Deus escuta a oração dele. Deus escutou ou não escutou? Escutou a oração dele, irmão. Antes de Israel sair da cidade, Deus disse, volta e diz a ele, porque eu vou curar, ainda vou dar livramento a ele, e ainda vou acrescentar 15 anos. Deus é Deus, irmão. Deus é que faz. Esse homem orou e Deus escutou a oração. Aí o que acontece? A gente pensa que a oração só é um meio de Deus obedecer o que a gente está pedindo, ou fazer o que a gente está pedindo. Mas a oração também é um meio de Deus pedir a você o que Ele quer. Agora o que Ele pediu, Deus ouviu ou não ouviu? Agora o que Deus pediu a Ele, a gente vai ver. Ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Amém? Esse aqui foi um homem de fé ou não foi? Foi um homem de fé, porque ele vai orar, quando ele sabe que o rei Senaqueribe da Síria invadir Israel. Sabe o que ele diz? Ele vai orar. Ele vai para o templo orar. E ele nessa oração, no momento que ele está orando, irmão, se você ver lá, 2 Reis 19:35, diz que naquela mesma hora que ele está orando, Deus enviou um anjo lá no meio dos assírios e matou 185 mil homens do inimigo. É um homem de fé ou não é? Ele é um homem de fé. Ele tinha fé que ele orava e Deus agia. Irmão, crente tem que ter fé. Sabe o que é fé, irmão? É você botar o pé e depois Deus bota o chão depois. Fé, irmão, você não vê, você crê que vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu, Deus vai fazer. Você tem que crer. Você não está vendo agora, mas Deus vai fazer. Amém? Porque aquilo que Deus tem para você já está preparado. Eu sempre digo isso aqui. Está lá, só esperando o quê? A nossa obediência, a nossa transformação. Porque às vezes tem que estar orando a Deus e querendo que Deus mude a situação. Primeiro, sabe o que Deus vai fazer? Vai mudar você para depois mudar a situação. É ou não é assim? A gente está orando, pedindo aquilo e Deus diz, você tem que se transformar. Eu não vou dar isso a você, se você vai estragar o que eu vou dar a você. Então Ele tem que transformar você para dar a bênção. Amém? Então, na verdade, Deus é um Deus que responde a oração. E sabe o que ele diz? Quando ele está orando, diz assim, trata-me, Senhor, como eu te tratei. Olha para aí. Eita, se a gente fosse orar hoje assim, Senhor, trata como eu te tratei, você está atolado, irmão. É ou não é, irmão? Pense no homem, ele diz, Senhor, trata-me como eu te tratei. Amém? Irmão, esse aqui foi um homem de oração. Ele foi um homem de fé. Agora isso, a gente não pode ser homem só de fé. Amém? A fé é importante, mas tem algo a mais que Deus quer tratar com a vida da gente. Deus quer transformar o nosso caráter. Na imagem de quem? Do Cristo.
É isso que Ele quer fazer. Às vezes a gente diz assim, vamos para a igreja buscar a bênção, não é? Vamos para a igreja. Não, irmão. Você vem para a igreja para ser aperfeiçoado. Na medida que você é aperfeiçoado, Deus entrega a bênção. Amém? Deus tem uma bênção para mim e para você. Mas é preciso que você entre na presença do Senhor. É preciso que vá buscar o Senhor de todo o seu coração. Amém? Então, na verdade, irmão, falando de fé, Noé tinha fé ou não tinha? Noé. Irmão, Noé só recebeu uma palavra do Senhor. E ele passou mais ou menos 100 anos construindo a arca. Ele não foi da igreja procurar o profeta ou alguém para confirmar o que Deus falou. Ele passou 100 anos fazendo a arca. Uma palavra que ele recebeu do Senhor. Uma só. E uma coisa, ele era agricultor, não era carpinteiro. E ele passa 100 anos fazendo essa arca, 100 anos fazendo a arca. Para quê? Para usar só por um ano. Isso é fé. Chovia no tempo que ele estava fazendo a arca? Não. Ele estava fazendo a arca para algo que ia acontecer. Então você tem que estar fazendo algo hoje na sua família para algo que vai acontecer depois. Você tem que estar fazendo algo hoje para depois. Essa é fé. Quando Deus fala com você, você tem que andar na palavra de Deus. Você não está vendo, mas se Deus falou, vai acontecer. Temos que entender isso. Noé era um homem de fé, era um exemplo, irmão. Noé era um exemplo, era um homem justo e reto diante de Deus. Amém? Era justo ou não era? A palavra diz, seu capítulo 9 de Gênesis. Agora ele sai da arca. Olha o que acontece, um homem justo e reto diante de Deus. Ele sai da arca. Aí o que acontece? Ele faz uma plantação, planta uma vinha, planta ou não planta? Aí ele colhe o fruto. Por quê? Quando você colhe, né? Todo mundo vai o quê? Festejar. E ele vai festejar. Ele vai festejar do quê? Do fruto que ele plantou. O que foi que ele plantou? Uva. E ele se embriagou com a uva. Tem muita gente se embriagando com o fruto do seu trabalho. Porque às vezes, irmão, nós oramos a Deus por um emprego, Deus dá um emprego, e esse emprego está afastando você de Deus. Muitas vezes nós oramos a Deus por um relacionamento, e esse relacionamento está nos afastando de Deus. Analise se não tem nada na sua vida que está se embriagando você e afastando você de Deus. Não era um homem justo e santo, separado de Deus, separado para Deus, e mesmo assim ele se embriagou com o fruto do seu trabalho. Cuidado para não se embriagar com o fruto do seu trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Mesmo não gostando. Cuidado com isso, amém? Ele se empolgou e se embriagou. Tem muito crente se embriagando. Irmãos, a gente tem que analisar muito a nossa vida e se preocupar muito com a nossa casa. Amém? Lá no Salmo 127, versículo 1 diz assim, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia? Quem vem primeiro, casa ou cidade? Casa, né? Então a prioridade é a sua casa, não é a cidade. A gente está tão empolgado, irmão, em evangelizar. Tem que fazer, amém? Se preocupar com isso, com aquilo, mas se preocupe primeiro com a sua casa. Se a sua casa estiver edificada, a cidade não será assediada. Eu conheço muitos líderes, irmão, se empolgou evangelizando, pregando, fazendo tudo, cantando, fazendo algo, todo canto ele estava, e perderam os filhos. Amém? Essa igreja é pentecostal, não é? Irmãos, a gente tem um conceito muito errado de sucesso. Irmão, quem diria que Elias teve sucesso? Elias foi sustentado por uma viúva. Ou não foi? Por uma viúva.
Mas foi um homem de sucesso. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Sucesso, irmão, não é você ter fama, não é você ter muito dinheiro, não é você ter prestígio. Sucesso é você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não tem dizer que Deus não dê fama e dê bens, amém, irmãos? Mas o propósito de Deus tem que ser cumprido. Esse é o problema de muitas pessoas. Quem diria que João Batista teve sucesso? Como era João Batista? Andava como? A vesteira era o quê? Pele de animal. O que é que ele comia? Mel e gafanhoto. Onde é que ele morava? No deserto. E eu pergunto, teve sucesso ou não teve? Cuidado com o conceito de sucesso. Conceito de sucesso para o mundo é uma coisa, mas para Deus é outra. Sucesso é você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não adianta, irmão, você está sendo estrela se na sua casa você está apagado. Cuide da sua casa. Bota a sua casa em ordem. Irmão, o Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que é que vem primeiro, contemplar ou meditar? Contemplar. Contemple primeiro, para depois meditar na palavra do Senhor. A gente tem sérios problemas de contemplar o Senhor, de buscar o Senhor. Busque mais o Senhor, tenha tempo com o Senhor. Tempo com o Senhor. Irmão, eu trabalho secular, eu trabalho 8 horas vezes mais por dia, mas eu passo, tem dia que eu passo 6 horas com a palavra do Senhor. Até as 2 semanas Deus repreendeu, mandou orar mais também. Passe tempo com o Senhor. Tenha intimidade com Deus. É na intimidade que Deus vai falar com você. Amém, irmão? Então contemple, irmão. Você tem que contemplar mais o Senhor. E às vezes a gente diz assim: mas pastor, lá na minha casa sou eu sozinho. Não tem gente que diz assim: só eu de crente. E o que é que tem? A minha esposa foi a primeira a se converter em casa. Ela sofreu demais. Minha esposa, o pai queria pisar no pescoço dela quando ela se converteu. Ele era espírita. Morreu crente. Pagou um preço alto. Os pais morreram crente. Ela saiu evangelizando, converteu quase toda a família. Pagou o preço. Você tem se preocupado com sua família? Será que você tem ido na casa dos seus parentes falar de Jesus? Que o primeiro evangelismo é na sua casa. E às vezes ele diz assim: mas Senhor, sou eu, na casa sou eu. Veja o que eu notei aqui, irmão, que Deus me disse essa semana. A necessidade da maioria sempre vai ser servir pela fé da minoria. Repito, a necessidade da maioria sempre vai se servir da fé da minoria. A multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha quantas pessoas para comer? 5.000, ou não foi? 12 para servir. E só tinha um para ofertar. É na minoria que Deus vai abençoar a maioria. É você mesmo que Deus quer usar na sua família. Não é ninguém não, é você que Deus quer abençoar. Evangelize a sua família. Irmão, sabe por que muitos crentes não evangelizam a família? Me perdoe dizer isso, é porque a vida deles só Jesus. Porque profeta em casa, né, filho? Às vezes a vida da gente, irmão, não é exemplo para a família. Seja exemplo, porque a nossa vida é uma mensagem. Não adianta eu estar aqui no púlpito e a minha casa não vê Cristo em mim. Amém? Dê glória a Deus. Né? E ele também foi homem de avivamento, amém? Ele foi homem de avivamento, irmão. Segundo o Êxodo 18, o povo estava afastado do Senhor. Ele era um homem de fé, um de avivamento. Ele trouxe o povo todinho de novo para o Senhor. Amém? Ele é um homem de avivamento. Ele se preocupou com o povo. Tem que ter avivamento na sua casa.
Não só fé, mas avivamento. Amém? O que é avivamento? Eu falei aqui, domingo, dia 18. Avivamento é o quê? Não é a zoada. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento, irmão, é você voltar para o Senhor. É quando a imagem de Cristo está refletindo em você. Isso é avivamento. Zoada não é avivamento. Amém? Põe a sua casa em ordem. Cuide da sua família. Quando Isaías disse, põe a tua casa em ordem, Deus está falando na família dele. É na família que Deus está falando. Deixa um legado, irmãos. Eu tenho 2 filhos e uma neta. Eu disse, gente, quando eu for para o campo missionário, ele fez, eu vou atrás. Eu tenho uma neta, irmão, que ela já disse, vou atrás do Senhor. Eu quando apresentei, eu já botei a roupa missionária e disse, Senhor, cuida dela. Se meu filho disser, pai, eu vou botar uma mochila e vou para a Índia, vou para a África pregar a palavra, vá-se embora. Porque às vezes está muito preocupado, sabe, é com a coisa secular e não com o espiritual do nosso filho. Se formou, amém. Mas como é que ele está com Cristo? Como é que ele está andando na presença do Senhor? Como é que está o seu filho? Amém? Agora, a próxima geração de Ezequias, sabe qual foi o filho de Ezequias? Como é o nome dele? Quem sabe? Ninguém lembra? Manassés. Amado, lá em Jeremias 15:4, olha o que diz dele. Por causa da maldade de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Sabe quando foi que Manassés começou a reinar lá em Israel? 12 anos de idade. Onde foi o período que Manassés nasceu? Nos 15 anos que Deus deu de bônus a Ezequias. Naqueles 15 anos que ele deu de bônus, ele teve Manassés. Foi um homem de fé, foi um homem de avivamento, mas ele não colocou a casa dele em ordem. Coloca a sua casa em ordem, porque Deus vai fazer um milagre na sua casa. Coloque, amém? Então a geração dele foi uma geração péssima, irmão. Péssima. Eu anotei uma coisa aqui importante. Diz assim, para uma nação viver em paz, temos que ter uma igreja que ande nos trilhos de Deus. Para que uma igreja viva bem, temos de ter famílias que andem nos trilhos de Deus. Para que a família viva nos trilhos de Deus, nosso casamento tem que viver nos trilhos de Deus. Para que o nosso casamento viva nos trilhos de Deus, tem que ter homens que andem na presença de Deus. Homens! É com os homens que eu estou falando. Irmão, coloque a sua casa em ordem. Você é o cabeça. Amém? A minha esposa tem liderança, irmão. E ela tem uma coisa que eu não tenho: carisma. É meio complicado. Mas a última palavra na minha casa é minha. Porque a palavra diz assim. Quando a gente sai, irmão, da palavra, a coisa se torna disfuncional. Agora tem uma coisa, tem que ter homem que não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Irmão, deixa eu dar um conselho. Se você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, escuta a voz da sua esposa. Crente, né? Porque, irmão, uma coisa que eu não gosto que minha esposa fala, sabe o que é? Eu não disse. É pior do que o problema. Eu não avisei. Amém, irmão? É ou não é assim? Irmão, a mulher tem um sentido que o homem não tem. Sabia disso? Ela não tem. Irmão, tem 10 meninos, 100 meninos chorando. Ela sabe, ela conhece o choro do filho. É ou não é assim? O homem não conhece não, mas ela conhece. Então se você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, escute sua esposa. Amém? A mulher do tudo alegre, né? Irmãos,
desordem familiar encurta a duração dos nossos dias aqui na terra. Vocês sabem disso? Um exemplo clássico, Eli foi um exemplo clássico. Os 2 filhos dele, Ofni e Finéias, foram mortos porque negligenciou. Ele foi um sacerdote que negligenciou a criação dos filhos. Pagou um preço ou não pagou? Perdeu os 2 filhos na guerra. E quando soube, morreu. Põe em ordem a sua casa. Amém? Põe em ordem. Irmãos, qual é o primeiro mandamento com promessa? Efésios 6:1, não é? Que os filhos devem honrar os seus, para que os seus dias se... Filho que não honra pai, irmão, o dia diminui. Eu tenho um exemplo na minha casa. Perdi um irmão com 22 anos de idade. 22 anos de idade. Na época ele tinha se desviado. Ele vivia na minha igreja, depois se desviou, foi embora. Era um jovem que gostava de brincar muito. Morreu com um tiro a queima-roupa. 22 anos de idade. E eu falava, eu aconselhava, meus pais aconselhavam. Chegou um momento que meu pai cansou, meus pais cansou. E ele morre aos 22 anos de idade. Sabe por quê? Porque não quis ouvir os pais. Estou falando com os filhos agora. Filho que não ouve pai, seus dias diminuem. É bíblico. Conheço muitos, que os dias deles foram abreviados por ele não honrar os pais. Ah, mas meu pai é bêbado. A palavra não fala disso, está falando de pai. Ah, mas meu pai não é crente, está falando de pai. Se é crente ou não é crente, honre seu pai. Amém? Agora você tem que ensinar seus filhos a honrar você. Porque, irmão, a gente mistura tantas coisas, irmão. A gente mistura as coisas, depois é problema. Não mistura as coisas, você é pai, ele é filho. É o pai que dita para os filhos, não é filho que dita para os pais. Amém? Qual foi o erro principal de Ezequias? Qual foi o erro dele? Negligenciar a criação dos filhos. Cuide dos seus filhos, irmão. Você sabe com quem seu filho anda? Irmão, tem um irmão na igreja que tem um menino de 15 anos, pastor. 15 anos, o menino. Aí ele disse, pastor, eu não aguento mais aquele menino. Eu digo, o que foi? Ele passa a noite todinha no computador. Eu digo, vem cá, irmã. Ele trabalha? Não, pastor. Quem comprou o computador fui eu. Quem é que mantém a casa? Sou eu. Vai criar vergonha. Bote ordem na sua casa. Tira o computador dele, bote ordem aí. Irmãos, paz é para botar ordem. Amém? Porque se você não bota ordem em casa nos seus filhos, quem vai botar é lá fora. Amém? Amados, às vezes a gente pensa que a fé é só para coisas boas, não é? A gente pede a Deus, as bênçãos vêm, poxa, fé, Deus ouviu, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa sobre fé, irmão. Hebreus 11, 33 a 38. Ela diz lá, abre em Hebreus. Daqui a pouco eu termino, irmão. Hebreus 11. A partir do 33. Esse lado a gente não lê muito da Bíblia. Diz assim: os quais, a partir do verso 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, isso tudo pela fé, extinguiram a violência do fogo. Está falando de quem? Daniel, Sadraque e Abednego. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram os poderosos em guerra, puseram à fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Aí o 36, outros, por sua vez, passaram pela prova e escárnio, e açoite, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. A palavra diz que pela fé subjugaram o reino,
mas também pela fé foram cerrados ao meio. Pela fé, eles obtiveram o quê? Ganharam lutas, guerras, mas pela fé, eles foram presos e as algemas. Quem venceu aqui? Quem teve fé? Todos eles. Uns morreram e outros venceram guerra, mas foi tudo a fé. O problema, irmão, é que a gente não guarda a fé. O que é que Paulo fala? Acabei a carreira. Não adianta você ter sucesso e não guardar a fé. Temos que guardar a fé. Não adianta, irmão, você estar brilhando se você não guardar a sua fé. Tenha fé. Deus pode mudar qualquer coisa. Amém? Precisamos construir além dos nossos dias. Sabe, o que nós estamos fazendo para os nossos filhos? Qual é o legado que nós estamos deixando? É bom deixar casa, deixar fazenda, deixar carro, mas qual é o legado de Deus que você está deixando para os seus filhos? Você faz culto doméstico? Levanta a mão, não. Faz culto doméstico com seus filhos? Irmão, nós tínhamos culto doméstico com nossos filhos. Apesar que eu e minha esposa foi sempre professor dos nossos filhos. Do pequeno, quando ele nasceu, até ele velho, ele sempre ensinou meus filhos. Ensina seus filhos a palavra. Faça culto doméstico. Perdoe, irmão. Às vezes de passar 2 horas assistindo um filme com os filhos, mas não passa 2 horas ensinando a palavra a ele. Passe tempo com Deus e seus filhos e sua família. Faça culto doméstico. Na minha casa todo dia tem culto doméstico. Porque a nossa primeira igreja onde é? Nossa casa. Faça culto doméstico. Eu saio da minha casa, minha esposa está orando. Eu ligo para minha casa, minha esposa está orando. Eu chego em casa, minha esposa está orando. Sabe quando é para o povo corre, irmão? É para minha casa. Hoje mesmo chegou um casal na minha casa desesperado, porque ele sabe que ali tem a palavra do Senhor. Ontem, quando o pastor ligou para mim, eu estava numa família que me chamou. Fui fazer um culto na casa. Ex-membro meu, batizei a família todinha. Batizei o filho, a mãe e o pai. E ele disse: pastor, vem aqui. Eu digo: você não tem pastor? Ele disse: eu quero o senhor. E eu fui lá fazer o culto. O filho dele, sabe onde é que está o filho dele? O filho dele está jogando no Corinthians. Tem 14 anos de idade. O menino é bom demais estar lá. Mas sabe onde é que ele estava? Mãe, eu quero o culto. Ele estava na concentração, no celular, escutando o culto. Quando tem problema, eu estou em outras igrejas. Ele liga para mim e para minha esposa. Sabe por quê? Porque eu discipulei todos eles. Filhos espirituais. Às vezes nós somos pastor, mas não somos pai. Tem que ser pai. Pai. Eu era pai deles. Está com necessidade? Mão no bolso, está aqui. Pai é assim ou não é? Você tem que ter cheiro de ovelha. Irmãos, quando a gente fala em Noé, o que é que você lembra? Ele construindo a arca, não é? Construindo a arca. Quando você fala em Moisés, tirando o povo do Egito, né? Josué, o que é que você lembra? Passando o Rio Jordão e levando o povo para Canaã. E quando você fala em Moisés, o que é que você lembra? Moisés não, Abraão. Só lembra lá de Isaac, né? Pai na fé, ou não é? Irmãos, Gênesis 18, 19. Olha a missão de Abraão. Abra aí, Gênesis 18, 19. Qual era a missão de Abraão? Eu estou terminando, irmão.
18 e 19, é o que diz Gênesis 18 e 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que essa palavra, qual era a obrigação de Abraão? Ensinar seus filhos, os seus filhos iam ensinando a outro, para quê? Para que a promessa de Gênesis capítulo 2 se cumprisse. A obrigação de Abraão era ensinar os filhos, e os filhos a seus filhos, e de geração em geração, para quê? Para que a promessa de Gênesis 12 se cumprisse. Ele viu se cumprir Gênesis 12? Não viu, mas ele está trabalhando por algo que ia acontecer. Trabalhe na sua família, trabalhe com seus filhos, para algo que vai acontecer na vida dele no futuro. Essa é a obrigação de Abraão. Cuidar dos seus filhos. Irmão, sabe o que é engraçado? A mesma palavra que diz aqui, ordene, a mesma palavra que lá em 2 Reis 2:20, coloque ordem na sua casa. Sabe qual é a palavra em hebraico? Tissavá. Sabe o que quer dizer tissavá? É mandar, é ordenar, é dar ordem, é decretar. O pai tem que decretar na casa. Tissavá, bote ordem na sua casa. É isso que ele está mandando. A mesma palavra, tissavá. Coloque ordem na sua casa. Amém? Ordem. Deus quer ordem. Ordem na casa. Porque às vezes tem casa, irmão, Deus me perdoe. Coloque ordem na sua casa. Irmãos, eu vou contar isso, não vou citar nome. Na minha casa tinha um culto doméstico. Na minha casa. Era grande, um quintal enorme. Começou eu, minha mulher, meu filho. Aí minhas cunhadas vinham. Aí depois foi chegando gente. Daqui a pouco tinha 60 pessoas. Tanto é que Deus mandou acabar. Isso aqui na igreja, isso aqui é culto doméstico. A igreja é lá, aqui não. Aí, sabe o que acontecia? Tinha um casal que vinha com seus filhos. E o menino, na hora do culto, irmão, o meu está ali. O outro, eu digo, foi no banheiro, bebeu água, sentado. Só sai quando o culto acabar. Porque a casa do Senhor é lugar de reverência. Porque às vezes, irmão, a gente está assistindo filme, não quer nem beber água, não é? Agora no culto dá uma sede. Irmãos, sabe o que aconteceu hoje? Um filho está desviado, o outro está balanceado, porque ele não botou ordem na casa dele. Porque quem mandava na casa eram os filhos. Coloque ordem na sua casa. A palavra está meio, né? Hoje. Mas o culto é para o ensino da palavra. Não adianta estar pulando e não ter entendimento da palavra. Entenda a palavra. O culto você tem que entender. Irmãos, nós precisamos viver o evangelho na casa da gente. Viver o evangelho na casa da gente. Porque muitas vezes, irmão, eu vou ser muito sincero, tem muitos maridos que não amam a sua esposa. Porque a palavra diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a. Os homens aí, novinho ali. Aquele é o recente, aquele ali. Casou agora há pouco. Irmãos, é isso. Você tem que se dedicar à sua esposa. Você tem que morrer por ela. A palavra diz também que a mulher tem que ser submissa ao marido. Como o que? A igreja é. Irmão, sabe qual é o problema às vezes da liderança? Eu quero governar sobre. Governo nosso não é sobre.
Governo é em favor da pessoa. Porque muitas vezes eu quero controlar as pessoas. Sabe que muitas pessoas criam regras para que eu seja o Senhor? Por isso que é tantas regras, porque eu comando, eu sou o Senhor. Irmão, se a gente andar no Espírito Santo, nós não precisamos de nenhuma regra. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Precisamos entender a palavra do Senhor. Precisamos ter entendimento espiritual. Eu nasci para isso, irmão. Foi para isso que eu vim o mundo, para ensinar a palavra, por graça e misericórdia. Eu não faço de Jesus de leão de circo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Tem muitas igrejas que fazem Jesus leão de circo, só para entender as pessoas. Jesus é o leão da tribo de Judá. É esse Jesus que eu prego. Irmão, você sabe quem é o pai do Evangelho? Você sabia que o Evangelho não começa em Mateus? O Evangelho começa em Abraão? Gálatas 5:3-8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificara pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a quem? A Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. O Evangelho começa em Abraão. Aí João 8:31-30, Jesus disse: se vocês são filhos de Abraão, vocês viriam o que ele viu. Quem foi que creu primeiro em ressurreição? Abraão. Então o Evangelho começa em Gênesis capítulo 12. Porque em Hebreus 11:17-19 diz que ele acreditava que mesmo seu filho morrendo, ele ressuscitaria dos mortos. Então quem viu o Evangelho primeiro? Abraão. Temos que ter a fé de Abraão, para que possamos cuidar da nossa casa e dos nossos filhos. Eu estou muito preocupado com isso. A igreja está quieta hoje. Irmão, nós hoje, a gente, os 60, eu estou fazendo 60 agora em setembro. Não aparenta mais, mas é 60. Nós, dos 60, dos 50, eu estou colhendo os frutos dos pastores antigos. Essa geração aqui de jovens vai colher os frutos nossos. Qual é o legado que nós estamos deixando para eles? Nós temos que ser espelho para eles. Porque são eles que Deus vai trazer o avivamento através deles. Quem crê nisso? Joel está falando sobre os jovens. Deus vai trabalhar com os jovens. Porque a gente está experiência, mas eles estão com a força. Junta a força com a experiência, Deus vai agir. Por isso que nós temos que o quê? Colocar ordem na nossa casa. Coloque ordem na sua casa. Eduque seu filho. Existe uma diferença, irmão, entre ensinar e educar, amém? Eu ensino o que eu sei e educo o que eu sou. Porque gosto gera gosto. Eu não posso dizer a meu filho, não minta, ele vê eu mentindo. Uma vez, irmão, o Tiago era pequenininho, ele falou mais alto assim, eu digo, que é isso? Eu falei, mas pai, o senhor não gritou aquele dia? Eu digo, eita. Eu educo o que eu sou. Se meu filho me vê amando, ele vai amar. Se meu filho me vê praticando justiça, ele vai praticar justiça. E muitas vezes a gente está mentindo e o filho está observando. Coloque ordem na sua casa. Diga quem está perto de você, de Savá. Que quer dizer? Coloque ordem na sua casa. Amém, irmãos? Não vou prolongar por causa do tempo. Amado, nós te agradecemos, ó Pai,
por essa noite de domingo, por essa palavra ministrada ao nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nosso meio. Que o Senhor leve os teus filhos debaixo da tua proteção, livrando e guardando de todo mal. Nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre nós. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais algum aviso? Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai amado, a graça salvadora de Jesus, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus.